Hoje o canal Filhos da Viúva tem um novo vídeo feito especialmente para você. Antes de iniciarmos, se inscreva no canal, para que seja possível receber notificações dos nossos novos vídeos. Toda sexta-feira temos um novo vídeo, produzido especialmente para você. Se gostar do vídeo, deixe o seu comentário, pois é muito importante para nós. Se torne membro do canal e tenha acesso aos vídeos antes do lançamento e a alguns vídeos exclusivos. Vamos ao vídeo de hoje. A rica história maçônica de Cuba é tão extensa que nos vemos obrigados a apresentar um resumo dos pontos mais relevantes, que nos permitem mostrar ao mundo a grandiosidade da nossa fraternidade em Cuba. A maçonaria não é uma organização política, embora seus membros tenham sido perseguidos em algumas ocasiões por motivos políticos. Também não é uma seita religiosa, embora seus adeptos confessem uma fé absoluta em seus princípios. No passado, a Igreja Católica os tratava como hereges, e muitas monarquias os consideravam uma ameaça fatal às suas coroas devido à sua vocação insistente de se opor a qualquer tirania religiosa ou política. No entanto, mesmo hoje, quando a humanidade parece ter perdido a sua sanidade, os maçons se reúnem e trabalham regularmente na esperança de redimi-la. Mas, indubitavelmente, a maçonaria já deixou para trás seus momentos mais gloriosos, quando nomes ilustres da literatura, música e pensamento prestigiavam suas fileiras. Ficou para trás aquele glorioso período em que Mozart compunha sua cantata maçônica O Elogio da Amizade, inspirado nos ideais de fraternidade, ou quando os revolucionários franceses de 1789 gritavam nas ruas de Paris o lema maçônico de liberdade, igualdade, fraternidade. No entanto, desde George Washington até Benito Juárez, sem esquecer de Walt Disney, é inegável a influência social que essa associação fraternal teve na história moderna. Em Cuba, a maçonaria também tem um passado ilustre, indissociavelmente ligado à formação da própria nacionalidade, e seus membros foram aqueles que lutaram pela independência do país. Muitos podem pensar que seus antigos rituais e liturgias não se adequam mais ao mundo pós-moderno e que, como uma instituição que busca o aprimoramento da sociedade, embora sem promover mudanças sociais, ela se tornou obsoleta. Paradoxalmente, a maçonaria na ilha tem atualmente um número crescente de membros, portanto, não é ocioso refletir sobre o papel dessa instituição na história da nação e seu indiscutível ressurgimento na atualidade. O artigo 1º, inciso I da Constituição Maçônica Cubana declara que a maçonaria é a instituição orgânica da moralidade, entendendo-se a moralidade como o respeito a si mesmo e à sociedade em que está inserida, e esse critério representa a aspiração a um estilo de vida pelo qual os maçons devem se distinguir, não apenas dentro da fraternidade, mas também em qualquer ambiente em que se encontrem. A maçonaria cubana tem suas raízes profundamente entrelaçadas com a formação da identidade nacional e com a luta pela independência de Cuba. Durante os séculos XVIII e XIX, muitos líderes revolucionários cubanos foram maçons, e suas ideias e princípios influenciaram significativamente o movimento independentista. A maçonaria, como uma irmandade de homens comprometidos com a liberdade, igualdade e fraternidade, desempenhou um papel fundamental na criação de uma consciência nacional e na busca da emancipação política. A influência da maçonaria cubana também se estendeu para além da esfera política. A fraternidade maçônica promoveu o desenvolvimento cultural, intelectual e artístico em Cuba. Grandes figuras da literatura, música e arte cubana foram maçons, e seus trabalhos refletiram os ideais de liberdade e justiça que a maçonaria defendia. Por exemplo, José Martí, um dos heróis nacionais de Cuba, foi maçom e seu pensamento político e literário foi fortemente influenciado pelos princípios maçônicos. Além disso, a maçonaria cubana também desempenhou um papel importante na luta pela abolição da escravidão em Cuba. Muitos maçons eram abolicionistas e usaram sua influência e recursos para combater a instituição da escravidão e promover a igualdade racial. A maçonaria cubana, portanto, não apenas buscou a liberdade política, mas também lutou por uma sociedade mais justa e inclusiva.
Apesar das perseguições políticas e da repressão que a maçonaria enfrentou ao longo da história cubana, a fraternidade sobreviveu e continua a desempenhar um papel relevante na sociedade atual. Hoje em dia, a maçonaria cubana concentra-se em promover a ética, a cidadania e a solidariedade entre seus membros. Através de atividades filantrópicas e projetos sociais, os maçons cubanos buscam contribuir para o bem-estar da comunidade e para o progresso da nação. Em conclusão, a história maçônica de Cuba é uma história de luta pela liberdade, justiça e igualdade. Desde os tempos coloniais até os dias atuais, a maçonaria cubana desempenhou um papel importante na formação da identidade nacional e na busca da independência política. Apesar das adversidades, a fraternidade maçônica continua a atrair membros e a promover valores éticos e sociais na sociedade cubana. A maçonaria cubana é um testemunho vivo do poder duradouro dos ideais maçônicos e de seu impacto na construção de um mundo melhor. Gostaríamos de expressar nossa gratidão por assistir aos vídeos do canal maçônico Os Filhos da Viúva. É uma honra compartilhar nosso conhecimento e sabedoria com você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convidamos você a se inscrever agora mesmo para receber atualizações regulares sobre nossos vídeos. Além disso, gostaríamos de convidá-lo a se tornar um membro do nosso canal. Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, como vídeos exclusivos e muito mais.